alegria nessa noite estar reunido para junto cultuar o nosso Deus. E eu já peço que a amada igreja abra as vossas Bíblias no Evangelho de João, aleluia, em seu capítulo 9, a palavra da qual o Senhor nos traz nesta noite, a respeito de um cego, aleluia, louvado seja Deus, de nascença, mas é uma palavra da qual nos traz boas lembranças e bom aprendizado para as nossas vidas. A palavra de Deus nessa noite é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, e eu creio que aquele que entrou nesta noite com desejo de ouvir a palavra do Senhor, com ansiedade, vai poder sair daqui saciado, aleluia, louvado seja Deus. João capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntou: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus, e é necessário que faça as obras daquele que me enviou. Aleluia, louvado seja Deus. Somente até aqui. Louvado seja Deus. É um homem cujo a sua nascença, ele nasceu cego. É o homem da qual não tinha expectativa de vida alguma para poder voltar ou ver a luz do sol. Assim como muitos no mundo existe hoje cego espiritualmente, sem nenhuma expectativa para poder ver a luz da salvação, sem nenhuma expectativa de poder abrir os seus olhos e enxergar aquilo que está além da que a mente humana possa ver. Mas a palavra de Deus nessa noite nos traz o sofrimento de uma pessoa, a ansiedade de uma pessoa de poder ver aquilo da qual Deus tinha preparado, aquilo da qual Deus criou grandiosamente as coisas para que pudesse nós contemplarmos não somente as coisas espirituais, mas também as coisas terrenas. Quem é que não gosta de levantar pela manhã e quando vai andando vai vendo aquele solzão vermelho nascendo e fala: hoje nós vamos ter um dia assolarado? Quem é que não gosta, depois de uma semana de muito inverno, rever novamente o dia brilhando, um sol aonde tudo começa a enxugar a terra, as folhas começam a pingar, as suas folhas começam a estar bastante verde? Quem não gosta de contemplar, aleluia, louvado seja Deus, as maravilhas terrenas com os olhos da qual o Senhor, aleluia, deu para que nós possamos enxergar? Mas esse cego aqui, ele não podia ver. Essa pessoa da qual a Bíblia se refere, aleluia, louvado seja Deus, ele não poderia contemplar essas maravilhas que você vê hoje, aleluia, mas tinha dentro do seu coração a ansiedade de poder ver, e ele acreditava que se ele pudesse encontrar com Jesus novamente, ele poderia enxergar. Ele poderia enxergar porque muitas das vezes nós olhamos e vemos, e algumas pessoas até julgam, aleluia, louvado seja Deus, por que aquele irmão não enxerga aquilo que está diante de ti? Nós olhamos e vemos que muitas das vezes passamos por provações, e muitos daqueles que estão ao nosso redor falam simplesmente assim: aquele irmão está em pecado, aleluia, louvado seja Deus. E muitas das vezes nós olhamos e falamos: por que fulano sofre tanto? Alguma coisa tem de errado. Porque se ele está na igreja todos os dias e passa por grandes tribulações em sua vida, passa por grandes necessidades, muitas das vezes nós olhamos e vemos aquele que muitas das vezes está até mesmo se arrastando para poder chegar e fala: aleluia, o pastor não está vendo que aquele irmão está em pecado, é por isso que a vida dele não se conserta, é por isso que as coisas ao seu redor nada dá certo, é porque ele está falho com Deus. Mas muitas das vezes, quando nós passamos, aleluia, louvado seja Deus, por provações, não é porque estamos errados. E muitas das vezes nós olhamos e vemos e falamos: o irmão passa por tanta dificuldade, mas mesmo assim continua sorrindo. O irmão passando por grandes coisas e não entende que aquela provação que ele passa é simplesmente por estar errado, mas ele continua sorrindo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero trazer ao conhecimento da igreja nesta noite que não é simplesmente
simplesmente porque você está errado que alguma coisa vai estar dando errado na sua vida. Quando passamos por provações, não é porque estamos em pecado, não é porque estamos com falha com Deus, mas simplesmente é para que a obra de Deus se manifeste através das nossas vidas. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala em Jó, no seu capítulo 5, versículo 16, aleluia, louvado seja Deus, que assim é preciso para que a pobreza e a iniquidade tampem a sua própria boca. E muitas das vezes nós olhamos e pensamos assim, calamos e ficamos calados, estamos falhos, estamos em pecado. Não, para que a obra de Deus, aleluia, se contemple através das nossas vidas. E Jó então entendeu que simplesmente todo aquilo que ele se passava, essa história, aleluia, da Bíblia, todos conhecem, e eu acredito que todos aqui já ouviu, e muitos já entenderam, e muitos não entendem, porque Jó passou por tudo aquilo. É sim, esses dias tivemos uma mensagem até mesmo que falou a respeito dela, mas é para que a obra da divindade de Deus, aleluia, possa expressar, possa acontecer na vida de cada um. E Jó entendeu que era preciso passar aquilo para que pudesse expressar a divindade de Deus, e a necessidade dele conhecer Deus é adiante das provações. E já, aleluia, louvado seja Deus, Tiago vai falar no seu capítulo 1 e o versículo 2, que a aprovação com alegria produz a fé. Aleluia, louvado seja Deus. E quando entendemos que é preciso ter fé, e quando ajuntamos essas características sobre as nossas vidas, que é preciso passar por provações, que é preciso passar por necessidade, para que assim nós possamos obter fé, para que nós possamos obter e a obra do Senhor se realiza sobre as nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos começar a entender que Deus está perto de nós, e que nós possamos estar achegando dia a dia mais perto de Deus. Nós temos um fator interessante, que Jacó, enquanto ele estava, aleluia, debaixo das asas dos seus pais, ele simplesmente não conhecia Deus. Jacó, ele viveu em um lar, podemos dizer assim, espiritual, aonde Isaac tinha um conhecimento de Deus, mas a partir do momento que ele se afasta dos seus pais, aí sim é que ele vai começar a conhecer a Deus. A partir do versículo 28 de Gênesis, começa a contar essa história. Então é uma coisa bastante interessante, porque a história dele vai se refletir em algumas partes, a parte do qual ele tinha tudo, aleluia, louvado seja Deus, mas ele ainda não tinha passado por provações. Mas quando ele entrou na primeira provação da perseguição de Esaú, então ele começou a acreditar e começou a conhecer Deus, e Deus começou a chegar a ele, e a sua vida começou a prosperar. E que eu acho interessante, porque a história agora vai nos mais além ainda, vai dizer o quê? Que José cresceu também em um lar espiritual. José já tinha um pleno conhecimento como eram as obras de Deus na vida de uma pessoa, e José já crescia passando por dificuldade e perseguições humanas, aleluia, porque ele era perseguido pelos seus. Mas a partir do momento também que ele afasta da sua parentela, ele começa a passar ainda mais por essas provações. Mas eu creio que diante de tanta dificuldade, diante de tanta luta, ele também continuou perseverando adiante de Deus. Ele continuou com alegria, ele continuou crendo dentro do seu coração que tudo aquilo ia passar. E a vida desse homem também foi grande. A vida desse cego foi sofrimento até o dia que ele chegou e conheceu Jesus. Até o dia que o Senhor Jesus se apresenta para ele e se expressa quem ele era. O que eu acho um fator bastante interessante nesta mensagem é porque aqui vai ter um conteúdo único, aleluia, louvado seja Deus, aonde de maneira nenhuma, em nenhum milagre de Jesus operou desta maneira. Esse milagre da qual desse cego vai trazer uma diferença desde a antiguidade até os dias de hoje. Porque muitas das vezes nós entendemos que para poder acreditar em um milagre, primeiramente nós teríamos que entrar com as obras, ou talvez até mesmo com a nossa fé. Mas através desse milagre aqui, o Senhor não vai falar para que ele foi curado através da sua fé. A palavra de Deus aqui não vai dizer que ele foi curado através, aleluia, porque ele creu em Cristo. Jesus vai enviar ele a um certo lugar. E muitas das vezes Deus nos envia a ir a alguns certos lugares e nós não queremos ir. E nós falamos, Senhor, eu não vou, porque não é necessário. Lá tem pessoas melhores do que eu. Lá tem pessoas mais graduadas do que eu, que pode fazer essa obra melhor do que eu.
Mas esse homem, por ele ser cego, esse homem, por ele não conhecer quem estava falando com ele, nem sabia o que estava acontecendo, mas simplesmente ele acreditou em uma palavra. E a palavra do Senhor nesta noite é que nós sejamos enviados por Deus. Que você nesta noite possa ser enviado por Deus para fazer um diferencial por aonde você passar. Que você possa ser conhecido por um cristão. Que você possa ser conhecido pelas suas obras e palavras. Que você possa ser conhecido pelo sorriso em seu rosto. Que você possa ser conhecido por um simples olhar. Pode fazer a diferença na vida daqueles que estão ao seu redor. Que você simplesmente não acha que simplesmente pregar o evangelho é chegar e falar, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas que você possa salvar uma alma, aleluia, louvado seja Deus, através da sua pessoa. Porque em Mateus 8, versículo 23 ao 27, vai falar, aleluia, que quando aquela tempestade estava correndo na vida dos seus discípulos dentro do mar, naquela navegação, que o Senhor estava na popa do barco dormindo, aleluia, louvado seja Deus. Nessa passagem tem um versículo que nos chama bastante atenção, que é o versículo 25. E duas palavras bem simples e fácil, aleluia, naquela noite, os seus discípulos usou. Uma palavra que nós devemos usar caracteristicamente dia a dia. Eles falaram simplesmente, Senhor, salva-nos. E que nós possamos clamar dia a dia e dizer, Senhor, salva aqueles que estão ao meu redor. Senhor, salva-nos e ajuda nós a abrir a cegueira daqueles que ainda não conhecem, não entendem por que há necessidade de nos achegarmos adiante de Ti. Não bastamos somente estar perto de Deus, bastamos também que conversamos com Deus. Jesus, ele poderia estar simplesmente dormindo e permanecesse dormindo até o momento oportuno de poder salvar a todos. Jesus simplesmente ele poderia ter saído daquele momento, daquela popa, daquele barco, ou até mesmo ordenado que tudo pudesse parar. Aleluia. Mas o livro de João nos traz à tona que o Senhor, ele é o Senhor dos mares, tudo submete ao seu poder. Muitos, aleluia, acreditam que o evangelho de Jesus Cristo é aquele evangelho que veio para salvar, é aquele que está acima de todas as coisas. E alguns acreditam que o firmamento está firmado apenas por uma palavra, que é a palavra do Senhor, que haja firmamento, e que tudo se firmou através dessa palavra. E que as nossas vidas também possam ser firmadas através da palavra do Senhor. Que nós possamos edificar dia a dia a nossa certeza que tudo pode estar edificado através de Deus. Que não possamos querer edificar nós mesmos, nossas coisas, que nós possamos querer edificar nossos lares através dos nossos braços. Muitas das vezes, nós levantamos grandes edifícios, aleluia. Mas o maior edifício que nós temos que levantar é a nossa fé, é o nosso edifício espiritual, para que nós possamos dia a dia subir um degrau, dia a dia atingir um estágio, um nível maior da crença e a expectativa de poder estar e contemplar as maravilhas do Senhor. E quando eles falaram que o Senhor nos ajuda porque perecemos, o Senhor ajudou. O Senhor se levantou e fez um milagre. E todos ali acreditou e procurou quem é esse, que o mar, até o mar te obedece. A palavra de Deus nos fala no livro de João, aleluia, que Ele é o Senhor, que eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida. Aleluia, louvado seja Deus. É uma característica deste livro, é uma característica, aleluia, da qual João traz para nós no seu livro. É uma característica da qual a palavra de Deus expressa as grandes emoções e pressão da qual passavam aqueles que andavam perto do Senhor. E muitas das vezes, quando nós sentimos pressionados, não se intimida, não se distancie e não se envergonhe de poder dizer, Senhor, eu vou me aproximar mais de Ti. Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, porque é o Senhor que vai me dar essa força, é o Senhor que vai me dar a força de eu poder passar por essa opressão, é o Senhor que vai me dar a força para poder me livrar dos meus adversários. Aleluia, louvado seja Deus. Se as grandes águas, aleluia, pode submeter, aleluia, apenas uma palavra do Senhor, aquieta-te. Porque também as nossas pequenas vidas não podem submeter na presença de Deus, submeter aos seus julgamentos e dizer, Senhor, hoje eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja. Me ensina-me o caminho para que eu possa conhecer quem é o Senhor.
E aquele cego simplesmente ele foi no tanque de Siloé, aonde o Senhor ordenou que ele foi. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus foi enviado para que as obras do Pai se cumprissem através dele. E as obras de Deus só vai ser feita nas nossas vidas se nós também colocarmos como enviados de Deus. E aquele cego ele foi até o tanque de Siloé. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que através dele algo aconteceu na sua vida. Quando ele lavou os seus olhos, aleluia, tudo voltou a ser conforme foi designado por Deus desde a criação, para que nós pudéssemos contemplar a luz, porque quando ele criou o mundo, ele fez, haja luz, era para que todos nós vivemos em luz. Possamos trabalhar na luz, porque vai dizer nessa continuidade dessa palavra, porque se não andarmos na luz, aleluia, as trevas, não podemos trabalhar nas trevas. E esse vai ser a única vez, aleluia, nos evangelhos, ou na palavra do Senhor, que um milagre vai acontecer, através de uma ordenança, não quando ele falou para ele, crê no Senhor Jesus Cristo, e tu verás, porque a palavra de Deus fala, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa, louvado seja Deus, mas aqui ele fala, vai ao tanque de Siloé, porque muitas das vezes nós precisamos, para obter a vitória, nós temos que ser enviado, aleluia, a vitória não vai vir somente se nós cremos. Quando um exército saía para batalhas, ele não saía somente porque o Senhor ordenava que saberia que a vitória vinha, mas eles tinham que ir para poder se cumprir, aleluia, a ordenança do Senhor, para que verdadeiramente o povo acreditasse que não seria por números que vencesse uma batalha, mas era através da fé, era através da crença, aleluia, louvado seja Deus. Mas um fato é bastante interessante, é porque ele creu, aleluia, louvado seja Deus, que através da ordenança do Senhor, a sua vida houve um milagre, a sua vida hoje algo tremendo, e isso foi para a edificação de todos aqueles que estavam ao redor, para obedecer a palavra do Senhor, saberei que ele poderia acreditar, e aconteceu, aleluia, louvado seja Deus. E quando nós seguimos mais adiante, louvado seja Deus, o que eu acho um fator bastante interessante, que quando o Senhor apresenta sobre ele, porque todos aqueles já tinham julgado e tinham até mesmo expulsado ele da sinagoga, porque não queria que ele estivesse lá, porque esse milagre foi feito num dia de sábado, e o povo não queria que acreditar que Jesus curava no sábado, e muitos não acreditavam que aquele homem era cego de nascença. Levaram ele perante alguns, foram e apresentaram até mesmo aos seus pais, e os seus pais simplesmente contam um fator bastante interessante, que ele fala, pergunte a ele, ele tem idade suficiente para responder por si mesmo. E muitas das vezes nós queremos esconder e querer que aquele que está próximo de nós responda por nós. Muitas das vezes eu viro as costas e falo, deixa que fulano responde, porque ele está além do meu alcance, ele está acima de mim. E muitas das vezes nós acolhemos e nos escondemos porque temos medo. Ter medo é um fator bastante anormal sobre as nossas vidas, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos fracos e pequenos adiante de Deus, mas aquele que confia no Senhor, aleluia, louvado seja Deus, como este cego fala, eu não sei quem foi, só sei que eu estava cego, e hoje eu enxergo. E muitas das vezes nós perguntamos, quem é você? Você não é aquele drogado? Você não é aquele beberrão? Aleluia, louvado seja Deus. E hoje se julga ser salvo, hoje se apresenta, aleluia, em grandes pessoas e fala que o Senhor te salvou, o Senhor te livrou do lamaçal do pecado, porque você praticava estas obras e hoje, aleluia, louvado seja Deus, se apresenta e quer dizer que é mais justo do que eu estou errado? Não, ninguém está errado, o que está errado é as obras que praticamos, porque todos nós que quando nós viemos ao mundo, viemos com uma designação, e as nossas obras são nós que escolhemos a fazer, então nossos seres seremos capazes de responder por nós mesmos, e é uma coisa bastante interessante, porque a palavra do Senhor jamais, aleluia, foi julgado sem fé, a palavra do Senhor jamais foi apresentado naqueles, e os sinais da palavra do Senhor não foi somente no passado, o Senhor sempre quando Ele operava um milagre, Ele queria para ter certeza, que todos aqueles que vissem, conhecessem, que não era dele, mas daquele que enviou, e quando aconteceu o milagre nas nossas vidas, que aqueles que estão ao nosso redor, não queiram simplesmente achar que somos nós
nós vencedores, que somos nós melhores do que os outros, não, nem grandes pessoas daqueles que pregam o evangelho que nós vimos muitas das vezes, que faz sinais e prodígios que os nossos olhos veem. Nós ficamos maravilhados e muitos de nós aplaudimos, aleluia, louvado seja Deus. E o que eu acho interessante, que tudo aquele nós também podemos fazer. Jesus nunca apresentou um sinal, Jesus simplesmente nunca fez um milagre oculto para que ninguém pudesse ver, mas que era para aqueles que estavam ao seu redor conhecessem e tivessem fé, e que crescem que tudo poderia acontecer na vida deles, aleluia, louvado seja Deus. O que eu acho bastante interessante, que no livro de João, no seu capítulo 11, e o versículo 42, quando Jesus, aleluia, chega ao sepultamento de Lázaro, que quando Lázaro estava ali, que ele começa a fazer aquela oração e fala, Pai, aleluia, todos os que estavam ao redor viram ele orando. Jesus orou a Deus simplesmente para dizer assim, ei, eu sou Jesus, eu preciso fazer essa oração? Não. Jesus naquele dia, quando ele chegou ali, que ele se apresentou diante daquele povo, que toda aquela multidão olhava, alguns já descrentes, alguns falavam bem assim, aquele ali chegou o tal Jesus, aquele ali chegou o tal que quer ser melhor do que os outros. Ele simplesmente ergue os seus olhos para os céus e pede que a Deus, aleluia, pudesse fazer aquele milagre. Ele poderia simplesmente estralar o dedo e falar, Lázaro, vem para cá. Não, ele orou ao Pai, para que aquilo nos desse exemplo, que nós também pudéssemos fazer aquilo. Ele orou para acrescentar a fé daqueles que se apresentavam junto dele. Ele orou para que eles viessem, que todos aqueles que estavam ao seu redor pudessem contemplar que a vida do Senhor Jesus não seria nada se não estivesse debaixo da ordenança de Deus. Que aqueles que estavam ao seu redor pudessem crer que Jesus Cristo era o Messias, ele era o enviado de Deus. É por isso que todas as vezes quando Jesus, aleluia, se referia a um milagre, ele falava crê, aleluia, louvado seja Deus. E aqui ele usou esse diferencial, e que você também possa usar diferenciamento sobre as vossas vidas, que aqueles que chegam perto de ti possam sim acreditar que você é o enviado de Deus e que você vai fazer a diferença por aonde você passar. Não importa quem você é, não importa a situação que você passou, não importa a situação da vida que você está, não importa a razão, não importa por nada. Muitos de nós, se fosse olhar por o que está acontecendo do dia de hoje, não entraria por essas portas. Muitos de nós abaixaríamos a cabeça e falava, Deus, eu não vou estar em lugar nenhum, porque por grandes batalhas temos passado, por grandes lutas, o Senhor tem deixado acontecer sobre as nossas vidas. É para que nós desistimos? Não, é para provar que Ele ainda está conosco, é para provar que nada pode nos separar do seu amor, e que Ele não esqueceu de nenhum de nós, e que Ele jamais vai esquecer, e que nós somos pessoas especiais para Deus, e somos assim, porque Ele nos fez, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas lutas, cada um com as suas guerras. Davi não enfrentou as mesmas guerras que Saul enfrentou no tempo do seu reinado, Josias também não, mas cada um, aleluia, Josué também teve as suas guerras, aleluia, mas cada guerra tinha um diferencial, mas todas elas tinham um objetivo, confiando naquele que enviou a sua liderança. Louvado seja Deus. Essa é a palavra do Senhor nesta noite, e eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.